Pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje vou compartilhar a tela minha aqui com vocês, certo? A tela. Estão visualizando a minha tela aí, pessoal? Sim? Sim, sim. Beleza, então. Seguinte, hoje nós vamos iniciar o segundo módulo aí da disciplina, que vamos começar o capítulo 4, que é só a introduçãozinha na parte de compilação de programas em linguagem C. O capítulo 4 fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre alguns conceitos como estouro de memória, sobre alguns conceitos básicos aí de sistemas operacionais que vocês já viram, mostrando como algumas exceções aconteceram no sistema, certo? O capítulo 5 a gente vai falar sobre a implementação de processos, certo? Como que processos é implementados e o capítulo 6 alguns tipos de processo, processo filho, processo independente, processo pai. A gente vai enfatizar bastante esses conceitos. E no capítulo 6 a gente vai implementar a questão dos manipulação de threads. Até o trabalho de vocês esse semestre vai ser baseado nisso aí. Só voltando aqui, trabalho virtual, que é o segundo trabalho virtual, esse semestre não vai ter presencial. Então, nosso trabalho vai ser um grupo de 4 pessoas, onde vocês vão fazer essa implementação desses códigos aí dos capítulos 4, 5 e 6, certo? E colocarem pedir só do 5 e o 6. Então vai ser só processos e threads. Eu quero a implementação e a execução desses programas. Então você vai digitar o código, então você vai ter a aba que vocês vão copiar. Basicamente vocês vão reproduzir o que está na apostila de vocês, certo? Então vocês vão vir cá, por exemplo, capítulo 5 aqui, tem um código, eu acho que deve ter programa, deve ter thread 1. Então vocês vão pegar esse programa aqui, por exemplo, que é o thread 1C, vocês vão implementar ele. Tem alguns, eu vou implementar eles com vocês aí nas aulas, já vou trazer eles implementados, tudo, eu vou executar eles. Se tem algum deles que tem alguns errinhos de digitação aí, eu vou até mostrar para vocês nas aulas seguintes, certo? Então, vocês vão executar isso, colocar na apostila e mostrar o print da execução. Nas próximas aulas, a aula dia 12, eu já vou começar com vocês da questão de processos. E a próxima aula eu já vou executando com vocês a questão das threads. Tá? Já vou trazer os códigos já todos implementados para vocês. Tranquilo até aí, pessoal? Em relação à atividade? Tranquilo. Certo? Essa aula de hoje, eu vou. É a organização aqui da disciplina. Então, o que vocês fizeram comigo? Primeiro, a parte de introdução de GNU Linux, árvore de diretórios, comandos básicos, manipulação de arquivos e diretórios, conta de usuário, permissões, comandos diversos. A gente, antes da atividade presencial, a gente realizou uma revisão do módulo, execução de comandos. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é feita essa compilação em linguagem C e vou até iniciar o trabalho com vocês. Vou até pedir para vocês realizarem uma leitura do capítulo 4, certo? Eu tenho algumas videoaulas desse capítulo 4 aí para vocês. Eu vou postar elas no YouTube como essa aula aqui, essa gravação dessa aula de hoje, tá? Certo? Vai ter um link lá da aula e vai ter dessa videoaula lá do capítulo 4, vou chamar de capítulo 4A e capítulo 4B. Tranquilo, pessoal? Vou aproveitar o material que eu já tinha. Tranquilo? Tranquilo. Caiu a conexão não, né? Certo? Vou abrir aqui. Vocês estão vendo visualizando minha tela? Pessoal, Estamos. então assim, deixa eu tentar, vou aumentar a letra aqui. Preferências. Mudar aqui para select. Melhorou, né? Não, melhorou ainda não.
Não tô deixando, aplicou. Certo? Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, primeira coisa que vocês devem fazer, verificar se o GCC está instalado, PT, que é o compilador em linguagem C. apt install GCC, o meu aqui já está instalado, versão mais recente. apt install o gedit, um editor de texto, certo? Para a gente editar, então vamos dar gedit primeiro.c, prim, aqui eu vou sair do usuário root, gedit prim.c, certo? O usuário root aí, muitas das vezes o gedit não funciona tão legal nele, certo, pessoal? Senão eu teria que utilizar outro editor gráfico, o Nano, mas por enquanto vou usar esse gedit mesmo aqui com vocês, tá certo? Preferências, editor, deixa eu mudar essa fonte aqui. Vou dar a fonte aqui para a letra maior. Select. Beleza? Então, primeira coisa aqui na apostila 4 aqui vem falando. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 4. Vem falando sobre um pouquinho, vem falando sobre vocês configurarem o gedit, questão de tela do gedit mesmo, só para algumas questões lá, tá certo? Ou um outro editor de texto, aqui vem mostrando para mostrar linhas, tudo, mas eu não vou fazer isso não. Então, primeiro códigozinho aí, vamos fazer um programinha main aí, normalzinho, só um Hello World aí, beleza, pessoal? Então, vamos fazer aqui. Então, velha... Vocês viram linguagem C, não viram? Hein, pessoal? Vimos sim. Stdio.h. Aula de laboratórios de SO, ponto, return 0, que faltou aí. Fechei. Certinho, pessoal? Beleza, pessoal? Vocês já compilaram o comando na linguagem via Shell, programa em linguagem C? Sim ou não? Eu não. Então hoje nós vamos compilar. Aqui, ó. Primeiramente a gente colocou a biblioteca, criou nossa função main aqui, int main. Aí a gente colocou um printf aqui, só imprimir na tela, um return 0 aí, certo? A gente finalizar ela. Certo, pessoal? Então vamos, GCC. Vou compilar ele. Você coloca lá GCC. Certo? Traço programa. Compilador, você só clicava lá para compilar, não era isso? Traço O. Vou chamar de primeiro ou prog, certo? Beleza? Qualquer nome. Não precisa ser o mesmo nome aqui, ó, entre o comando. Então eu estou realizando a execução. A compilação. Compilei ele, ponto barra prog. Compilamos, ó, aula de sistemas operacionais. Pular linha é barra N, não é? Não é isso? Já vamos melhorar esses códigos aqui. Ó, eu não compilei, então estou rodando o programa antigo, né, pessoal? Compilei, agora eu vou rodar o programa, soltou a linha aí. Beleza, pessoal? Então, GCC, prim.c e -o, programa,
eu estou compilando. E esse programa, esse nome que eu colocar aqui é o nome da execução que eu estou executando. Poderia colocar .exe, tá certo? E para rodar, teria colocar exe que ele vai rodar. Certo? Isso é a compilação de um programa em linguagem C. Tranquilaço, pessoal? Sim, não. O programa aí você tem que salvar ele aí, que eu tava fazendo aqui, eu me perdi. Ah, aqui, ó, o programa. Ah, você está editando ele aí, ó. Só criar um programinha normal, ó lá. Vou abrir ele de novo, ó lá. Tá? Gedit, prim.c. Ah, vocês estão fazendo aí juntos. Include stdio.h, int main, abre chaves, printf, entre colchetes e aspas duplas, aula de sistemas operacionais, barra n para saltar a linha, return 0, retornar o valor 0. Certo? Salvei ele, o programa em linguagem C, e aí para isso realizei a compilação aí, gcc-prim.c-o, programa.exe, ou programa normal, o nome que eu quiser aí. Eu chamei de prog.exe. Certo, pessoal? Oi! Certinho, professor. Tá só processando aqui. Mas assim, difícil aí, Nilton? É Nilton que tá falando, né? Ou Cristiano? Não, Cristiano, foi né? eu que falei. Eu tava processando ainda o que estava acontecendo ali, que a gente acaba acostumando demais com esses compiladores do Windows. Isso. Então, assim, na Fica realidade... meio, Ah, pode falar. Desculpa. fica meio diferente, assim, quando você executa ele direto ali no prompt do Linux. Não, assim, aí, pessoal, aí assim, fica assim um pouquinho mais, vamos falar assim, diferente, mas a execução ali seria a mesma, certo? O que que eu vou, assim, só porque lá você só clicava, aqui você está utilizando a linha de comando para ele compilar isso. E aqui, por exemplo, se você colocar tal barra warning aqui, você vai responder, por exemplo, algumas recomendações. O traço O que você vai gerar um arquivo de compilado, certo? Então, pessoal, o que que eu vou querer para vocês façam hoje? Assim, seria uma tarefa, eu vou explicar, vai ter as videoaulas dessa explicação desse capítulo 4 para vocês, vou colocar no YouTube. Mas hoje essa aula eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Eu vou querer que vocês executem esses comandos, compilem aí, para vocês treinem, entendeu? E eu quero que vocês codifiquem os códigos já do capítulo 4, 5 e 6. Já criar os nomezinhos seguindo da apostila, por exemplo. O que eu gostaria já que vocês fizessem? Na próxima aula eu vou executar todos eles aqui, mostrar novamente para vocês. Tem as explicações desses comandos do capítulo 4. Aqui está 3, 4 e 5. Na realidade seria 4, 5, 6 essa apostila. Certo? Eu quero que vocês implementem todos os códigos do capítulo 4 e digitem eles também, os programas aí do capítulo 5. Porque a próxima aula eu quero explicar o 4 e o 5 para vocês no dia 13, tá? Alguns lugares é feriado de Santo Antônio, mas a gente vai ter a aula normal, tá? Combinado, pessoal? Combinado. Tá? Então, assim, como a gente está começando, nem que seja que na próxima aula estenda um pouquinho mais, mas eu, assim, para ser proveitoso, eu quero que vocês leiam o capítulo 4 e 5, digitem os códigos aí, a gente vai executando eles aqui em sala de aula. Ó, vou só mostrar. A primeira coisa aqui do programa, primeiro programa que vocês vão executar, ele vai só executar para mostrar as mensagens de warnings aí que vai ter no código, no primeiro código, certo? O segundo, o que tem aqui, por exemplo, você vai ver alguns parâmetros aqui, vai ter algumas mensagens aqui que falam, por exemplo, vai estar retornando um valor, retorno um valor verdadeiro e tal. Aí as sessões aqui, por exemplo, a gente vai ver parâmetro ilegal, que é um primeiro, fala de segmento. Aí tem um outro que é estouro de pilha, que é os programinhas mostrando para vocês.
Aí aqui já seria pipe, alguns comandos, por exemplo, de processos que estão sendo executados. Mas eu vou mostrar bastante, isso aqui eu já tinha falado para vocês já, redimensionamento de saída, de programas e tal. E sobre processos, isso aqui eu vou explicar mais a seguinte com vocês. Por exemplo, PS-A, só mostrando aqui para vocês verem. Por exemplo, PS-AX, eu vejo todos os programas que estão em execução na minha máquina. Ou poderia ter utilizado o comando top. Top, por exemplo, vocês estudaram, o professor de sistema operacional ensinou para vocês. Todo processo tem um PID, identificação de um processo, usuário, alguns parâmetros desse processo, certo? E um processo, muitas das vezes, esse processo é vinculado a um processo pai. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui 122 processos dormindo. Vocês lembram lá o estado de processo? Ele podia estar em execução, ele podia estar em espera, seria dormindo, parado, esperando um outro comando, certo? E podia ter o estado do processo, que é o quê? Inicial e terminado. E aí, o professor deve ter explicado para vocês que o processo ele é composto por quê? Contexto de software, contexto de hardware, endereçamento. E tem um monte de outros atributos desse processo. Tá certo? Por exemplo, um processo ele tem o CID, que é o contador de instrução, o PID, que é o processo, o PPID, que é o pai desse processo, quem chamou esse processo, certo? Então, esse aí a gente consegue ver esses processos aqui em tempo real, utilizando o comando top. Para sair Ctrl C aqui, eu matei esse processo. Por exemplo, se eu tivesse... Vou executar... aí a gente tem processos em primeiro plano, processo em segundo plano. Isso aí eu quero explicar com bastante detalhe para vocês. Certo, pessoal? Tá? Ele executou com PID e tal, mas aqui tem mais outras coisas aqui. Eu tenho um capítulo só de processos naquela apostila lá que eu quero explicar com bastante detalhe para vocês, tá? O que a gente mata um processo está sendo executado, tá? Beleza, pessoal? Então, mão na massa aí agora para vocês. Alguma dúvida? Só passa aquele comando primeirinho que você passou lá da instalação. O da instalação de GCC? Ó, apt install, geralmente vai estar instalado aí na máquina de vocês, GCC e apt install gedit. Lembrando que o gedit não funciona como usuário root, tá? A hora que vocês criarem, vocês já podem executar como usuário normal também, tá? Algumas distribuições funcionam, outras não funcionam, tá bom? Certo, pessoal? Vou até parar a apresentação aqui. Então, assim, hoje eu vou finalizar por agora. Assim, eu vou ficar aqui online, qualquer dúvida que vocês tiverem, até as 21, às 22h10. Mas a gravação eu vou parar ela aqui, tá? Lembrando, eu vou colocar lá no ambiente a gravação dessa aula aqui e vou colocar dois links desse capítulo 4 que eu tenho explicação dele, que é o capítulo 4A e o capítulo 4B. Tá bom, pessoal? Certo? E ficou para vocês fazerem o quê? Ficou para vocês editarem os códigos desse capítulo 4 todinho e do capítulo 5 para a próxima aula, que eu vou executar todos eles com vocês. A leitura do capítulo 4 e do capítulo 5 para vocês para a próxima aula, o nosso próximo encontro no dia 13, tá? Certo? Vou até compartilhar minha tela de novo. Até compartilhar minha tela de novo com vocês. Aqui. Vou só mostrar os vídeos aqui, que eu já tinha esse material gravado. Deixa eu ver. Volta.
operacional. Aqui, ó. Capítulo 4A. Ele tem aqui material, ó. É um vídeo de 12 minutos, tá? Nessa aula tratará sobre o capítulo 4, edição e compilação de programas, um GNU Linux. O capítulo 4 será dividido em 2 aulas. Essa tratará a primeira parte e a segunda parte vai falar mais sobre pipe, sobre a questão... Beleza, pessoal? Vira aí? Então, é um vídeo de 12 minutos e 40 segundos. E o outro vai ser um videozinho mais curto. Nessa aula... Outro de 15 minutos, tá? Pessoal. Certo? Vai ser meia horinha de aulinha aí. Eu vou compartilhar com vocês aí. Para vocês, vocês assistirem. Combinado? Combinado? Então, assim, eu vou deixar vocês aí agora. Camila, você tem Linux na sua máquina? Eu instalei, professor, mas meu computador tá muito ruim. Tá só na paciência para abrir aqui. Não, mas assim, caso você, assim, tiver mais difícil você digitar eles, digitem eles primeiro aí no Windows, você manda ele para você por e-mail e depois você acessa no Linux, você acessa ele por e-mail e compila só. Tá certo? Ah, entendi, beleza. Beleza? Daniel já tem instalado, né? Cristiano, o Alisson, né? Eu tenho. Eu instalei na máquina virtual, mas eu vou usar um notezinho antigo aqui, que está com o conector de carga quebrado e a bateria viciada. Eu vou soldar ele essa semana para instalar mesmo, para mim poder realmente começar a mexer no Linux na estrutura ali, que eu acho que fica mais fácil quando é 100% Linux. Não, beleza, assim, aí fica assim, seu critério, tá certo? Pessoal, então eu vou finalizar aqui a gravação, que senão já tá até estendendo bastante, tá? Beleza? Então, boa noite, bom trabalho aí a todos, tá? E quem tá na aula presencial aqui síncrona, eu vou pedir para aguardar, tá? E para o pessoal aí que vai assistir esse vídeo aí, então, reforço novamente. Codificação dos códigos, execução, compilação deles aí. E na próxima aula eu vou executar todos, e aí vai ser uma aula bem mais, assim, prática mesmo. Eu vou executando e vou executando um por um dos códigos. E vou fazendo a explicação deles, tá bom?